Que todos sejam bem-vindos na noite de hoje e que a gente tenha a paz no coração para aquilo que a gente veio buscar. O nosso estudo de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 43, e o tema é Consultas. Esse livro é um livro do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O tema é Consultas. Então, a nossa noite hoje é uma noite terapêutica. É uma noite onde a gente vai consultar com Jesus e acessar a nossa consciência. Então, se essa noite é uma noite terapêutica, é uma noite de cura interior, vamos convidar todos a fechar os olhos. Fechem os olhos. Respirem profundamente, 3 vezes. Vamos imaginar, continuem com os olhos fechados, vamos imaginar que nesse ambiente, nesse exato momento, a gente tem uma luz vindo dos céus, né? Trazendo gotas de harmonia, de paz, de saúde, de sabedoria. E essas gotas de luz caem em nossa pele, caem na nossa corrente sanguínea e transborda em nossas vidas. Nós temos a espiritualidade aqui, envolvendo a nossa casa em um cordão de amor e de luz, onde os mentores espirituais de vocês, de todos nós, se encontram aqui presentes. Nós temos uma noite abençoada, protegida, tendo como nosso mentor Pai Tomé. Nesse momento, Jesus está nesse ambiente, cuidando de cada um de nós. Então, vamos para a nossa noite terapêutica. Podem abrir os olhos devagar. E vamos trazer então a nossa vida para a noite de hoje com muita proteção. Emmanuel começa esse capítulo com o versículo, de João, versículo 8, capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, e ele diz o seguinte: e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nesse momento, Jesus estava ali escrevendo na terra, quando chegou uma multidão, trazendo uma moça, uma adúltera, tinha traído o marido, e eles trouxeram para Jesus como uma forma de armadilha, querendo que Jesus se dispusesse contra a lei de Moisés, que diziam que mulheres que traíam os maridos deveriam ser apedrejadas conforme a lei. E aí eles falam: e aí, Jesus, o que você vai fazer agora? Jesus então percebe toda a situação. Ele tem a mulher que errou, como cada um de nós aqui erra em nossas vidas. Erramos agora, erramos no passado. Então é a mulher que errou. Uma multidão que quer condenar, porque o que a gente mais tem são pessoas para julgar, apontar os nossos erros, os nossos defeitos. Poucos para contribuir. E a gente também muitas vezes sai apontando dedos e julgando as outras pessoas. Jesus também tem a lei de Moisés. Junto com ela tem ali os fariseus, os escribas, junto com a lei de Moisés, querendo condenar aquela mulher. E Jesus tem a consciência. E é essa consciência que ele traz, de uma forma muito bonita, quando ele fala assim: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Os mais velhos vão saindo primeiro e depois os mais novos, não sobra ninguém. Quando ele está sozinho com a moça, ele fala, ela fica olhando para ele, ele fala assim: alguém te julgou? Não.
então também não sou eu que vou julgar. Porque quem nos julga é a nossa própria consciência, né? É a nossa consciência que nos julga. Então Jesus, ele traz ali o conselho para toda aquela multidão que silencia diante da sabedoria dele. E o Emmanuel, nesse texto, ele traz para a gente assim: Jesus fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente. Basta que a alma procure a oração, o equilíbrio e a quietude. Então ele está dizendo para nós que muitas vezes a gente tem um problema e a gente não conversa com Jesus. Às vezes ele é o último a ser consultado. Muitas vezes o primeiro a ser consultado é o Google. Não é verdade? A gente vai lá sempre buscar opiniões do Google, a gente vai nos gurus, a gente vai nos amigos, na família, e a gente fica com aquele emaranhado de ideias que nem são nossas, né? Em alguns momentos é necessário a gente buscar ajuda fora mesmo, mas o primeiro momento e o mais importante é a gente buscar esse Cristo interior. É a gente buscar essa palavra de Jesus sobre aquilo que está acontecendo com a gente. Né? Por quê? Porque é fácil? Não, não tem nada fácil, né? Não tem nada fácil. Então, se a gente pensar agora nesse momento, cada um de nós, pensar numa situação difícil que a gente está vivendo. Porque se a gente está aqui na noite de hoje, a gente vem com uma expectativa. Algumas pessoas vêm em agradecimento, mas a grande maioria de nós está aqui numa expectativa de solução de alguma coisa, algo que nos aflige muito, né? Mas e se Jesus estivesse aqui? Vamos imaginar que a gente estaria nesse banco, né? Igual esse moço aqui. O que ele nos diria? Qual seria a palavra dele para cada um de nós, para cada um dos problemas que aqui está? Emmanuel, nesse texto, ele também nos convida, porque ele coloca assim: mestre, que me dizes? Onde vamos ouvir essa resposta? Onde? Porque às vezes é fácil falar assim: não, a gente tem que parar e ouvir Jesus. Mas alguns podem virar e falar assim: tá, Ana Flávia, mas ele não está fisicamente entre nós, igual ali no banco. Então, como que ele me responderia nos dias de hoje? Eu não sou o apóstolo que estava ali conversando com Jesus, fisicamente. Então, como que Jesus me responderia nos dias de hoje se ele não está presente? Como ouvir essa resposta de Jesus? Lá no Livro dos Espíritos, eles nos já a dica, né? Na questão 621, ele diz assim: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então vamos pensar no seguinte: nós temos umas conexões aqui. Quando eles falam que está na consciência, nós temos que entender assim: existe uma lei, e é uma lei de Deus, é uma lei divina, aquilo que regula todo o universo, para que um planeta não saia batendo no outro, né, não saia explodindo. Existe uma lei. Existe uma lei de equilíbrio na natureza. Existe uma lei de equilíbrio na nossa natureza interior. E quando é que as coisas acontecem na nossa vida? Quando está em desarmonia, quando está em equilíbrio com aquilo que a gente acredita ser o certo. Então, muitas vezes, não são todas as questões e os problemas que vocês vieram buscar aqui. Não estou falando de todos. Mas estou falando que muitas vezes a gente está vivendo uma situação, um problema, e ele é persistente. E aí, se eu sei que existe uma lei de Deus e que eu estou tendo sofrimento constantemente em minha vida, alguma coisa precisa ser modificada. E isso vale inclusive para a doença. Se algo está persistindo em minha vida, se não for algo que realmente eu tenho que viver, ou algo que eu
fiz um acordo lá, né, antes de reencarnar. Se aquilo está persistindo, o que eu posso fazer para poder modificar esse processo? Ou de pessoas mesmo na nossa vida que nos traz dor e sofrimento. O que eu posso fazer para modificar esse processo? Se eu preciso conviver com essa pessoa e não tem como não conviver, como é família, o que eu posso fazer para estar convivendo com essa pessoa e não me adoecer? Então eu preciso ter uma percepção maior, eu preciso buscar essa resposta em mim mesmo. Eu preciso entender qual é a forma de modificar esse padrão da minha vida para sofrer menos e trazer um estado de graça maior. Eu posso começar, inclusive, agradecendo, né, pela vida. Porque às vezes quando está tudo tão atrapalhado, não existe nada melhor do que a gente começar a agradecer. Porque quando a gente começa a agradecer, a gente vê a graça do Pai descer até nós. E agradecer pelo quê? Porque algumas pessoas podem falar, mas não tem nada bom acontecendo. Agradecer por estar aqui, pela oportunidade reencarnatória. Agradecer se você tem um pão e um café de manhã. Agradecer para as pessoas que estão empregadas. Agradecer por poder andar, falar, ver, ouvir. Se a gente começa a agradecer, a gente começa a mudar todo esse padrão e começa a perceber melhor, inclusive, os nossos problemas. Para que Jesus possa nos auxiliar. Então, a gente tem uma conexão ali. Jesus, onde fala que tudo está dentro de nós. O Espiritismo que fala que a resposta está na consciência. E o Emmanuel, nesse texto, que fala, mestre, que me dizes a isso? Quer dizer, eu preciso conversar com Jesus. E o Emmanuel, lá na outra frase que eu trouxe, ele diz assim, ele nos diz que basta oração, equilíbrio e quietude, e a resposta virá. Aí muita gente fala assim, ô Ana Flávia, mas agora tem uma coisa que está bem difícil, que se chama equilíbrio. Não estou conseguindo nem fazer uma oração. Está difícil até de fazer o Pai Nosso. E quando eu começo, às vezes ele sai todo atrapalhado. Vocês já viveram situações assim? Que vocês não conseguem nem fazer a oração? Então, quando ele fala da quietude, talvez este seja o melhor caminho. Porque quando a gente está mais tranquilo, onde a gente começa a respirar, onde eles... Eu acho que até que eu deveria ter trazido esse outro slide antes, esse aqui, ó, quer ver? Depois eu volto nos outros. Eu acho que esse deveria ter vindo antes. Quando a gente começa a meditar, quando a gente começa... O Orlando fala muito em meditação. A gente está sempre citando o Orlando aqui. O autoconhecimento, né? Quando a gente traz a meditação, algumas pessoas pensam lá numa situação assim, né? Zen, eu tenho que estar sentado em posição e parará. Não, a meditação é quando vocês estão sentados igual nesse banco e parando para respirar e estando em silêncio. Quando a gente começa a respirar, deixar a mente acalmar, vocês vão começar a perceber que o coração vai bater até num compasso mais equilibrado. É nesse momento que eu consigo conversar com o Pai. É quando eu consigo estar mais calma, e se eu não consigo fazer o Pai Nosso, tudo bem. Eu posso simplesmente conversar com Jesus, ou conversar com Deus. Pai, eu estou aqui. Tudo está acontecendo da forma que eu não previ. Coloque as suas dores, as suas expectativas e pede para que Ele te mostre como modificar o que está acontecendo na sua vida. O que eu tenho que fazer para modificar? Se nesse momento você tiver que chorar, chore.
enxugue suas lágrimas depois, mas converse de uma maneira onde você está se entregando para Ele, como se Ele estivesse sentado naquele banco junto com vocês. Mentalmente. Não precisa oração decorada, mas é aquela sintonia. E isso vai partir para a solução dos nossos problemas, o nosso autoconhecimento, que é essa reflexão que a gente faz da gente mesmo, o que está acontecendo na nossa vida. Então, Jesus se manifesta em nossas vidas através de uma intuição. Às vezes você ali fez uma oração, conversou com Jesus, e às vezes lá no meio do dia você tem uma intuição, dá aquele start, sabe? Você fala assim, gente, é isso, eu acho que é isso que eu tenho que fazer, eu acho que é para aquela pessoa que eu tenho que ligar. Gente, como é que eu não pensei nisso antes? Ou a gente recebe orientação de Jesus quando a gente sabe que tem alguma coisa que a gente está fazendo que está errado. Não está batendo aquilo ali. Você toma uma decisão, você fala assim, mas não está bom isso. Tem alguma coisa aqui que não ajusta. Esse é o momento da oração, né? Não é rezar só uma vez, é rezar várias vezes, não tudo no mesmo dia, mas estar sintonizado com o Mestre. Porque na hora que a gente começa a descobrir que aquele caminho não está certo, a gente passa a tomar conhecimento daquilo que a gente precisa fazer. A gente começa então a modificar o nosso pensamento em relação à solução daquele problema. E a gente começa a ter um pouquinho mais de paz, ou a gente tem um pouco mais de fé para confiar que as coisas vão dar certo, porque eu estou modificando o que está acontecendo ali. E aí vocês podem falar assim, tá, Ana Flávia, mas tem coisa que a gente não modifica, tem coisas que não dá, já aconteceu. E é aquela dor, aquele sofrimento, é a perda de um ente querido, daquela pessoa que a gente ama muito. E aí como que eu faço? É fácil? Não. Mas às vezes eu preciso libertar aquela pessoa e nos libertar para que a gente consiga prosseguir a nossa jornada. Porque se a gente ama muito, a gente precisa dar espaço para a pessoa seguir viva na outra vida. Que a morte não existe. Repito, não é fácil. Mas às vezes a gente tem que nos esforçar para seguir adiante na nossa caminhada. Porque a gente sabe que dói muito, né? Bom, Jesus nos coloca, né? O reino de Deus está dentro de nós. E esse dentro de nós não é um lugar físico. Dentro de nós é o despertar da nossa consciência. É quando eu resolvo que eu preciso abrir essa porta na minha vida para a entrada do Mestre. Quais são as portas que a gente está abrindo, gente? Quais são elas? Eu posso estar abrindo várias portas que não estão me ajudando em nada. Algumas precisam, inclusive, serem fechadas. Mas a porta para Jesus, a maçaneta só existe do lado de dentro. É a gente que decide se Jesus vai entrar em nossa vida ou não. E como que Jesus entra em nossa vida? Quando a gente modifica o nosso padrão de pensamento e as nossas atitudes. Eu posso começar modificando a minha maneira de me valorizar. Valorizar a minha caminhada, valorizar quem eu sou, dizer sim quando eu tenho que dizer sim, dizer não quando eu tenho que dizer não. Quando eu começo a valorizar, eu preciso me colocar no meu plano reencarnatório. Águas Claras me fala muito isso.
Às vezes a gente precisa nos colocar no livro da nossa história. E às vezes a gente deixa todo mundo escrever o nosso próprio livro da vida. Foi isso que ele me disse. E aí é preciso da gente ser o protagonista da nossa história. É a gente que tem que ser o personagem principal daquele livro. E para eu ser o personagem principal, eu preciso entender que Jesus tem que entrar na minha vida. E às vezes eu posso sim precisar de ajuda, eu posso precisar de uma ajuda com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicoterapeuta, com um psicanalista, com amigos que a gente confia, mas eu preciso desde a hora que eu acordo colocar Jesus na minha vida. Agradecer, tratar bem o outro, me tratar bem, cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito, com aquilo que eu como, com aquilo que eu respiro. Tratar bem é a gente também tratar bem a matéria, né? Quanta porcaria que a gente come, né? Então a gente tem que tratar bem. E aí a gente tem essa pergunta que muitas vezes nos traz aqui na noite de hoje. Se o reino de Deus está dentro de nós, por que a gente ainda tem tanta dificuldade de ouvir essa voz interior? Essa dificuldade muitas vezes, né, gente? Essa dificuldade muitas vezes vem do barulho mental. A gente não relaxa, a gente não descansa. Pode vir do orgulho, do medo da mudança, do apego às nossas próprias opiniões. Isso tudo nos impede de ouvir essa voz interior, essa voz do Cristo, essa voz que a gente precisa modificar. Barulho mental é uma loucura. Quantos aqui estão com dificuldade de dormir? E muitas vezes, por que a gente tem essa dificuldade de dormir? Porque a gente está vendo um monte de coisa no Instagram e no TikTok e passando a tela o tempo inteiro. E salva vídeo, e vê um monte de coisa. Salva um monte de coisa que você nunca vai abrir para ver o que você salvou. E aí você começa a ver um monte de coisa, um monte de problema. E aí se você assiste um problema, eles acham que você gostou daquilo ali, vai trazer aquele mais um mundo de outros problemas iguais, os golpes. Né? E aí quando você vai deitar, sua cabeça está cheia das coisas da sua vida, mas as coisas de um monte de gente que não tem absolutamente nada a ver com você. Não vou falar que eu não faço isso não, porque é hipocrisia, né? Mas a gente tem que tentar se policiar para não fazer, né? É o que eu estou fazendo, estou tentando me policiar. Então esse barulho mental é quando eu falo com vocês que a gente tem que parar e fazer a meditação, né? E pensar no nosso orgulho, naquela coisa assim, eu não me modifico de jeito nenhum, eu sou o que eu sou e dane-se. O orgulho, gente, é o nosso pior inimigo. A gente tem que ver que a gente precisa de mudanças, sim. Né? Esse eu já passei. E quando Jesus nos diz que tudo está dentro de nós, muitas parábolas que Jesus nos colocou, eu trouxe só algumas aqui, eu já falei sobre elas outras noites. Jesus está sempre mostrando, olha gente, através da parábola, tudo para resolver a nossa vida está dentro de nós. Então ele fala da parábola da semente, ele fala da parábola do fermento, para crescer ali a massa, o fungo, né? Do tesouro escondido, o tesouro escondido está dentro de nós, né? Do semeador, então Jesus está o tempo todo, olha, presta atenção gente, está dentro, e eu estou procurando lá no Google do lado de fora. É dentro. Então, quando a gente vem aqui conversar com os nossos guias espirituais, ele não vai ter vara de condão para resolver o seu problema, mas ele vai te instruir alguma coisa para você refletir. Não é isso que eles fazem para nós?
Então, os nossos amigos espirituais também estão seguindo Jesus. Olha, está dentro. E aí, com o amor que eles têm por estarem na seara de Jesus, eles vão nos ajudar com as nossas doenças, com todas as nossas mazelas, mas entendendo que se a gente não modificar, inclusive no processo de doença, ela volta. Porque a modificação, ela também é nossa, né? Então, nosso grande desafio não é ouvir Jesus, é silenciar o suficiente para perceber que Ele está falando com a gente. Esse é o grande desafio, silenciar a nossa mente. Então, Ele também nos orienta. Vou colocar só a primeira frase. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Entrar no teu quarto é o que eu falei. Fecha os olhos, arranja um cantinho para você. Sinta a presença dEle, converse com Ele, não precisa de oração decorada. É isso que Ele nos convida, gente. E eu deixo vocês, como sempre, nos braços de Jesus, para que Ele abençoe cada um de nós na noite de hoje. Abençoe todos os pedidos que aqui foram colocados, com tanto amor por cada um de vocês. E que vocês consigam alcançar aquilo que vocês vieram buscar. Que Jesus abençoe muito cada um de nós. Fiquem com Deus.